conversar e circular pela igreja enquanto a palavra estiver sendo vista. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 104. Livro de Salmos, capítulo 104. Esse é o momento que Deus vai falar conosco. Valorize esse momento. Esteja com seu coração bem atento, pois Deus vai falar com cada um aqui nessa noite. Quantos aqui precisam ouvir a voz de Deus? Diga amém. Amém. Graças a Deus. Vamos lá. Salmo 104. Como é um salmo extenso, 35 versículos, vamos ler apenas aquele que eu darei ênfase nessa noite, que é o versículo 33, que diz assim: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. Vamos lá, mais uma vez. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. Amém. Feche os olhos. Revela, Senhor, o teu querido, tua vontade. Venha nos abençoar, Senhor, nesta noite. Venha falar com cada pessoa aqui, Senhor. Cada um dos teus filhos, das tuas filhas que nesse momento estão aqui sentados ouvindo esta palavra. Como eu também te peço, abençoe quem assiste, quem ouve esta mensagem de qualquer parte, Senhor, qualquer lugar onde estiver. Que o teu Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Muito bonito esse versículo. Isso é uma declaração de amor. Isso é uma declaração de fidelidade. Isso é uma declaração de compromisso com Deus. Enquanto eu viver, eu vou louvar a Deus. Eu achei isso muito profundo. O Salmo 104, deixa eu tentar resumir, né? É um salmo que ele fala muito de elementos relacionados à natureza. Depois você pode ler. Fala de água, fala de vento, fala de manifestações naturais e, claro, fala de Deus. E quando fala de Deus, mostra Deus como aquele que criou todas estas coisas. As civilizações antigas, aquelas que estavam ao redor de Israel, as civilizações mais primitivas, elas sempre relacionavam fenômenos naturais com as suas divindades. Então, para cada manifestação natural, se existe um Deus, uma divindade. Na Grécia, por exemplo, existem vários deuses que estão relacionados às divindades. Quando você vai estudar a mitologia grega, você estuda, né, os deuses da mitologia grega, a maioria deles estão relacionados a fenômenos naturais. Normal. Antigamente se fazia isso. Então você tem deuses relacionados com chuva, deuses do mar, deuses do ar, do vento, do sol. Na civilização egípcia, por exemplo, a mesma coisa. Deus Sol, Deus Ra, que é o Deus Sol. Os deuses relacionados. Porque as 10 pestes, muitas dessas pestes estavam relacionadas a fenômenos naturais. Nas águas, por exemplo, as águas se tornaram sangue. Por quê? Porque era Deus mostrando que Ele estava acima das possíveis divindades do Egito. Quem entendeu, diga amém. Por isso,
Na Babilônia, a mesma coisa. Os deuses das nações vizinhas, mesma coisa. Lembra de Baal? Baal era um deus, considerado um deus que abençoava as produções, que enviava chuva, por exemplo. Por isso que Elias falou: não vai chover. Não é Baal que manda chuva, é Deus. A deusa Zera da fertilidade. Então as divindades antigas estavam relacionadas aos fenômenos naturais. O Salmo 104 mostra uma descrição de Deus sendo o Criador de todas essas coisas. Deus está acima de qualquer divindade que possa existir ou que possa ser criada. Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima de qualquer Deus, de qualquer problema, de qualquer situação, de qualquer realidade que nós vivemos. Nós temos que ter essa concepção. Qual? Que não importa o tamanho do problema que nós estamos passando, não importa o tamanho do desafio que nós estamos passando, não importa o quadro que a pessoa esteja, não importa o caos que esteja a vida da pessoa, não importa a crise que a pessoa esteja vivendo, não importa os problemas que a pessoa possa estar passando em tua vida, é necessário nós termos a ideia de que Deus está acima de qualquer problema ou de qualquer situação, porque Deus, Ele é Deus, amém? Será que você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! No meio dessas descrições, ele solta um louvor a Deus, e junto com esse louvor a Deus, ele solta uma declaração. Ele se declara para Deus. Ele olha para o céu e fala assim: Senhor, eu tenho um trato contigo. Enquanto eu viver, eu vou louvar o teu nome. Aleluia. Tem coragem de dizer isso? Diga assim comigo: enquanto eu viver, eu vou louvar o Senhor. E eu olhei para este salmo e eu me fiz algumas perguntas. O que levou ele a falar isso? O que levou a ele ter essa dependência? Quando eu viver, isso é uma dependência muito grande. A gente olha para a nossa sociedade hoje. A nossa sociedade, ela tem uma característica muito interessante. A nossa sociedade, ela se tornou extremamente refém de um monte de coisas. Um monte de coisas. Tem pessoas que falam assim: eu não consigo me ver sem carro. Nós ouvíamos mais antes, né? Agora nem tanto. Porque hoje em dia as pessoas estão deixando de ter carro para andar de bicicleta, de patinete, para andar de Uber, andar a pé. Mas sempre se existiu uma dependência de carro. Poucas pessoas a gente não ouvia falar isso. Hoje em dia a nossa sociedade, ela se tornou refém do quê? Da tecnologia. Se nós contarmos quantas pessoas tem aqui, se aqui tiver 100 pessoas, quantos celulares tem aqui dentro desse mesmo ambiente? Tem mais de 100 aparelhos. Porque nós nos tornamos reféns da tecnologia. Quem concorda de amém? O celular virou um negócio que antigamente a gente só usava para ligar. Hoje a gente usa muito pouco para ligar. Você usa para usar o teu banco, você usa para pedir comida, você usa para pedir o carro, o Uber, você usa para um monte de coisa. Eu não quero continuar falando, né? Um monte de coisa você usa. Até para se relacionar você usa. Então as pessoas, elas se tornaram dependentes de coisas. Como que pode, pastor? É verdade, como é que pode? Dependentes de coisas. Pessoas se tornaram dependentes de hábitos. Não consigo ficar sem fazer isso. Não consigo ficar sem ter essa atitude diária. Não consigo ficar, ou seja, se tornou refém de um hábito.
E tem ainda aqueles que se tornaram reféns de outras pessoas. Eu não fico sem essa pessoa. Não me imagino sem minha mãe, não me imagino sem meu pai, não me imagino sem o meu esposo, sem a minha esposa, não me imagino sem meu filho. Ou seja, se tornou refém de alguém. O salmista era refém. De quem? De Deus. Quem entendeu? Diga amém. Dependente de Deus, a tal ponto dele falar: enquanto eu viver, eu vou louvar a Deus. E o que me fez pensar para trazer essa mensagem nesse domingo, nessa noite, foi justamente isso. O que pode ter acontecido com ele, para ele se tornar tão refém de Deus? O que pode ter acontecido com ele? Porque ele não fala o que aconteceu com ele. E eu trouxe, ou melhor, eu pensei algumas coisas e quero trazer para vocês. Primeira coisa, uma pessoa, ela se torna refém de Deus quando, primeiro, ela teve na sua vida o que eu chamo de uma transformação profunda. A pessoa que teve a sua vida transformada por Deus, o seu caráter transformado por Deus, o seu estado transformado por Deus, a tua realidade transformada por Deus, essa pessoa que um dia passou por uma transformação profunda, essa pessoa se torna dependente de Deus. Quem concorda? Diga amém. Amém. Então ela reconhece, ela se olha no espelho, ela se olha no espelho e ela consegue lembrar quem ela era. Ela se olha para o espelho e ela consegue lembrar de onde Deus tirou ela. Ela consegue olhar para si, ela consegue se enxergar e perceber: bom, se eu estou aqui, foi porque Deus cooperou comigo, ou porque Deus me carregou até aqui. Então eu reconhecer aquilo que Deus já fez na minha vida, reconhecer as transformações que Deus operou em mim e na minha história, é uma das justificativas que certamente me levará a estar na presença de Deus enquanto eu viver. Quem entendeu? Diga amém. Então, a partir do momento que eu reconheço tudo que Deus já fez, de onde Deus me tirou e a obra que Ele já fez na minha vida, eu me torno dependente de Deus. Amém, queridos? E nessa noite que nós possamos sim lembrar de onde Deus nos tirou e sermos dependentes dEle. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor por isso. Aleluia. 2. Não basta lembrar. Não basta lembrar. Não basta reconhecer. Não basta você se olhar no espelho e falar: poxa, eu melhorei muito. Não basta você pegar aquelas fotos antigas e se olhar assim e falar assim: meu Deus, como eu melhorei. Não basta lembrar. É preciso reconhecer. E é preciso ser grato a Deus. Quem entendeu? Diga amém. Eu louvarei o Senhor enquanto eu viver, porque eu sou grato a Deus. E a gratidão, o sentimento de gratidão tem se tornado cada vez mais difícil dentro das relações. Relações de amigos. Ontem eu conversava com um amigo, onde eu almocei com um amigo, e, poxa, amigo de muitos anos. E eu perguntei para ele de uma pessoa: e o fulano de tal? Grande amigo dele. Estava com um projeto para lançar um livro e trabalharam junto o projeto do livro. Eu falei: e aí, o fulano lá lançou o livro, né? Como é que foi? Não, pastor, eu não fui no lançamento do livro. Como assim não foi? A pessoa simplesmente esqueceu tudo que eu fiz para tentar ajudar em toda a vida. Esqueceu. Em tão pouco tempo esqueceu. E nem para lançamento do livro chamou para ele.
Eu fiquei chateado porque eu, como pastor, eu vejo muito isso aqui dentro da igreja. Não somente comigo, eu não me preocupo, mas na relação com Deus. Pessoas que Deus levantou. Quem está ouvindo, diga amém. Amém. Pessoas que Deus abriu portas. Pessoas que Deus tirou lá de baixo. Pessoas que Deus deu família. Pessoas que Deus deu oportunidade. Pessoas que Deus ungiu. Pessoas que Deus deu talento para ele e para ela. E de repente a pessoa deu as costas para Deus. E de repente parece que subiu para a cabeça o que conquistou e esqueceu de Deus, esqueceu de onde Deus tirou. Ei, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, jamais se esqueça das obras de Deus na tua vida. Amém? Você pode exaltar o Senhor por isso? Aleluia! Glória a Deus. Eu reconheço que Deus fez, a transformação que Ele fez. 2, eu sou grato a isso. 3, eu crio com Deus um vínculo. Eu crio com Deus uma relação. E essa relação que eu crio com Deus, esse laço, essa relação que eu crio com Ele, eu coloco 2 palavras aqui para falar dessa relação. Relação com Deus precisa de lealdade, compromisso. Repita comigo: lealdade, compromisso. 2 coisas essenciais no meu relacionamento com Deus. Te louvarei, Senhor, enquanto eu viver, porque eu sou leal a Ti, Senhor. Porque eu tenho um compromisso contigo, Senhor. Foram 2 características que Israel sempre falhou com Deus. Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, trouxe eles do Egito, libertou eles do Egito. Moisés foi levantado por Deus para liderar o povo. Moisés falou assim: vocês ficam aqui, vou subir no monte para orar, daqui a pouco eu volto. Subiu no monte para orar. Quando ele desceu, eles já tinham juntado anéis, brincos, correntinha de ouro, tinham feito um bezerro de ouro, e estavam de joelhos perante o bezerro, dizendo: foi esse bezerro aqui, ó, que nos tirou do Egito. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Sabe o que é isso? Falta de lealdade. Sabe o que é isso? Falta de compromisso com Deus. Sabe o que é isso? Falta de reconhecer aquilo que Deus fez na nossa vida. Eu te louvarei, Senhor, enquanto eu viver, porque enquanto eu viver, independente da minha situação, independente, Senhor, das minhas condições, independente se tudo está bem ou se tudo está mal, independente de qualquer coisa, eu estarei contigo, Senhor, louvando e exaltando o teu nome, amém? Isso é lealdade, isso é compromisso, é isso que Deus espera de mim e de você nessa noite, amém? Você pode aplaudir e exaltar o Senhor por isso. Aleluia. Eu construo com Deus lealdade e compromisso, e Deus passa a ser, ou Ele assume o papel de prioridade na minha vida. Vamos falar isso para quem está perto da gente. Olha assim para essa pessoa e diga: Deus precisa ser prioridade nas nossas vidas. Queridos, queridas, nós invertemos as prioridades com tanta facilidade. Convites tão pequenos conseguem demonstrar o quanto Deus não é a nossa prioridade. Coisas tão menores, pratos de lentilha tão pequenininhos, conseguem assumir o lugar de Deus na nossa vida. Coisas tão pequenas, em detalhes tão pequenos, a gente consegue demonstrar para Deus que não é prioridade. Eu não estou aqui tentando ser juiz de ninguém, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, não me interprete mal. Estou aqui como também ouvinte. Deus tem que ser prioridade na nossa vida.
igreja de hoje ela tem que ser